O que você faria se a maldade tomasse conta até mesmo dos lugares considerados santos? Existe uma história na Bíblia que é tão intensa, tão perturbadora, que parece roteiro de filme. Mas aconteceu de verdade. Uma mulher foi deixada à própria sorte, traída por quem deveria protegê-la, e o que veio depois abalou toda uma nação. A Bíblia não esconde os episódios mais sombrios da humanidade. E neste vídeo, vamos juntos entender o que essa história chocante nos ensina sobre caráter, justiça e o que acontece quando um povo se afasta de Deus. Antes de continuarmos, nos ajude se inscrevendo no canal, curtindo e compartilhando o vídeo. Seu apoio faz toda a diferença no nosso trabalho e contribui para que as histórias e ensinamentos bíblicos cheguem a mais cristãos. A história começa com um levita, alguém que deveria representar o povo diante de Deus. Ele vivia nos montes de Efraim e tinha uma concubina da região de Belém de Judá. Por algum motivo, essa mulher o deixou e voltou para a casa do pai. O texto não explica o motivo exato, mas o que acontece a seguir já revela muito sobre como ela era tratada. Depois de 4 meses, o levita decide ir atrás dela. Não por amor, mas talvez por conveniência ou orgulho ferido. Ele a encontra na casa do pai e, após alguns dias de hospitalidade, ele resolve levá-la de volta. No caminho, eles passam por Jebus, a futura Jerusalém, mas decidem não ficar lá porque a cidade não era israelita. Seguem então até a cidade de Gibeá, território da tribo de Benjamim. E é aí que tudo começa a desmoronar. Eles se hospedam na casa de um homem idoso que os recebe com bondade. Mas durante a noite, homens perversos da cidade cercam a casa e exigem que o levita entregue sua concubina para que possam abusar dela. O que acontece em seguida é um retrato cruel de um coração que perdeu toda a noção de justiça. Para se proteger, o levita entrega sua concubina aos agressores. Ela é violentada a noite toda, sem que ninguém a salve. Pela manhã, ela tenta voltar para a casa, mas cai à porta sem forças e ali fica, sozinha, ferida, abandonada. Quando o levita sai, a encontra caída à entrada, com as mãos estendidas para dentro, e a única coisa que ele diz é: "Levanta, vamos embora." Ela não responde. Estava morta. Essa é uma das cenas mais tristes da Bíblia. Uma mulher usada, descartada e traída por quem deveria tê-la defendido. É uma denúncia direta contra o que acontece quando a religião existe sem compaixão e quando a conveniência fala mais alto que o amor. A forma como o levita reage depois da morte da concubina é tão perturbadora quanto o crime em si. Ele pega o corpo da mulher, coloca em seu jumento e volta para casa. Não com dor ou indignação, mas com uma frieza quase calculada. Ao chegar em sua cidade, ele faz algo impensável. Corta o corpo da concubina em 12 partes e as envia para cada uma das tribos de Israel. Seu gesto choca toda a nação, provocando uma comoção nacional. Mas repare, ele não compartilha a história completa. Ele conta apenas a parte que o coloca como vítima, omitindo que foi ele quem entregou a mulher para ser violentada. Ele se faz de injustiçado e esconde sua própria covardia. Essa atitude revela um coração endurecido, mais preocupado com sua reputação do que com o destino daquela que havia morrido por sua negligência. É como se ele dissesse: "Olhem o que fizeram com a minha concubina", sem assumir que foi ele quem a deixou à mercê dos agressores. Muitas vezes é assim que o pecado age. Acusa os outros, esconde os próprios erros e finge inocência diante do caos. O levita não demonstra luto, não chora, não clama por justiça com sinceridade. Ele manipula os fatos, usa o corpo da mulher como ferramenta para provocar reação, como se ela fosse um símbolo e não uma pessoa. O povo fica horrorizado com o que vê e, sem saber dos detalhes, decide tomar uma atitude. Mas essa decisão, como veremos a seguir, vai gerar um novo ciclo de violência. Ao receberem os pedaços do corpo da mulher, as tribos de Israel ficam em choque.
Ninguém jamais havia presenciado algo tão grotesco. O país inteiro entra em estado de alerta. Os líderes se reúnem em Mispá para entender o que aconteceu e buscar uma resposta. Eles estão tomados por indignação e com razão, mas também estão cegos pela raiva. Querem justiça, mas sem buscar direção divina. Querem agir, mas sem discernir o que realmente está em jogo. Israel se une como um só homem para atacar Gibeá, cidade dos benjamitas. Eles exigem que os responsáveis pelo crime sejam entregues. Mas a tribo de Benjamim se recusa. Em vez de lidar com os criminosos, decide protegê-los. Isso divide a nação. Agora, o problema já não é apenas o abuso contra a mulher. É um conflito civil entre irmãos. Uma guerra que vai manchar a história de Israel com mais sangue. Quantas vezes somos movidos por indignação, mas não pela sabedoria? Agimos no calor do momento, alimentando divisões, tentando corrigir o mal com ainda mais mal. Israel tinha razão em se indignar, mas ao agir sem consultar ao Senhor desde o início, caíram em uma armadilha ainda maior. A falta de direção espiritual os transformou em juízes e guerreiros de uma causa sem discernimento completo. E o resultado? Uma tragédia nacional que só se aprofundaria. O conflito entre as tribos de Israel e a tribo de Benjamim se intensifica. As tropas israelitas avançam sobre Gibeá com furor, sem saber o quanto estavam cegas pela ira. O desejo de vingança toma conta das mentes e corações, enquanto a justiça se perde no caminho. Israel não está mais buscando fazer o bem, eles querem retribuir o mal, mesmo que isso signifique mais dor e sofrimento. A guerra é travada não pela busca da verdade, mas pela vontade de punir. O fogo da vingança arde cada vez mais forte, incendiando a nação inteira. As ações de Israel não são guiadas pela misericórdia ou pela paz, mas pela tentativa de corrigir a injustiça com ainda mais destruição. É como se eles quisessem fazer o mal desaparecer, mas ao fazer isso, acabam alimentando uma espiral interminável de sofrimento. Vingança nunca cura, e a raiva nunca apaga o que foi feito de errado. A batalha em Gibeá se transforma em um massacre. Israel está tão envolvido na vingança que esquece o real propósito da guerra: punir os criminosos e restaurar a justiça. O custo é elevado e o cenário fica cada vez mais sombrio. Os israelitas estão matando seus próprios irmãos, os benjamitas, e o sangue derramado só gera mais ódio. As lições espirituais são claras. A vingança nunca traz verdadeira paz. A justiça sem misericórdia acaba se tornando uma arma que se volta contra aqueles que buscam usá-la. Israel falhou ao esquecer o conselho de Deus e agir conforme suas emoções e desejos. A nação está dividida, e o que poderia ser uma resolução justa se transforma em mais dor e destruição. Em meio a tanta violência e vingança, Israel começa a perceber a gravidade das suas escolhas. O que parecia ser uma luta pela justiça, logo se transforma em uma jornada de destruição, com consequências inesperadas. Os israelitas, agora diante de um cenário devastador, começam a questionar se realmente estavam sendo guiados pela sabedoria divina ou se estavam cegos pela própria vontade. Eles buscam o auxílio de Deus, mas já é tarde demais. A nação, imersa na dor e no arrependimento, paga um preço altíssimo por agir sem consultar o Senhor. O que poderia ter sido resolvido com sabedoria e paciência acaba se tornando um desastre. A verdadeira sabedoria de Deus não é apenas saber o que fazer, mas como fazer. Quando tomamos decisões baseadas apenas no impulso, sem a orientação de Deus, o preço que pagamos pode ser devastador. Israel é agora um exemplo claro de como a falta de sabedoria divina pode destruir até as melhores intenções. O povo de Israel, que originalmente buscava justiça, agora se vê confrontado com as consequências de suas ações precipitadas. A dor da batalha, a perda de vidas e a desconfiança entre os irmãos são o preço que pagaram pela falta de uma direção espiritual verdadeira.
Israel aprende da maneira mais dura que, sem a sabedoria de Deus, nossas ações podem sair do controle e gerar danos irreparáveis. A nação, agora destroçada, tenta restaurar o que foi perdido, mas as feridas ainda são profundas e difíceis de curar. A lição é clara. A sabedoria de Deus deve guiar nossas decisões, pois sem ela, o preço que pagamos pode ser mais alto do que podemos suportar. Após tantas batalhas e tragédias, Israel chega a um ponto de esgotamento. A dor, a perda e o arrependimento começam a dar lugar a uma reflexão profunda. O povo se vê finalmente pronto para reconhecer a gravidade dos erros cometidos e a necessidade de um novo começo. O ciclo de vingança e destruição começa a se quebrar, e com isso surge a oportunidade de restaurar o que foi perdido. A restauração não vem sem esforço. É um processo doloroso, mas necessário. Israel começa a entender que a verdadeira paz só pode ser alcançada quando se busca a vontade de Deus acima de tudo, quando se arrepende genuinamente e se faz o esforço de reparar o que foi quebrado. O Senhor, com sua misericórdia infinita, começa a ouvir o clamor do seu povo. O ciclo de dor começa a ser substituído por um ciclo de cura e redenção. A nação, que antes estava dilacerada pela vingança e pelo erro, agora tem a chance de reconstruir não apenas as suas cidades, mas também o seu relacionamento com Deus. Este momento marca uma virada fundamental na história de Israel. Eles finalmente compreendem que a restauração verdadeira só é possível quando se busca a direção de Deus. O processo de cura começa quando se deixa de lado a busca por justiça própria e se entrega à vontade soberana do Senhor. O fim do ciclo de dor dá lugar ao princípio de algo novo. Israel, embora ainda marcado pelos erros do passado, começa a perceber que com Deus a restauração é sempre possível. É o início de um novo caminho, onde a sabedoria divina se torna a base para a reconstrução do que foi perdido. A lição aqui é profunda. Mesmo após os piores momentos de dor e desespero, Deus sempre oferece uma oportunidade de restauração e renovação. A verdadeira cura não está em ignorar o passado, mas em aprender com ele e permitir que Deus transforme nossas cicatrizes em um testemunho de sua graça. O arrependimento é a chave para uma transformação verdadeira. Quando o coração de uma pessoa é tocado pelo Espírito de Deus, a mudança que ocorre não é superficial, mas profunda. O arrependimento não é apenas um ato de reconhecer os próprios erros, mas um movimento genuíno de humildade diante de Deus, que resulta em uma transformação interna radical. Após o sofrimento e as cicatrizes deixadas pelos erros passados, o arrependimento sincero leva à reconciliação com Deus. Este não é um arrependimento que se limita ao pedido de perdão, mas aquele que conduz a uma mudança de direção. A pessoa que se arrepende de verdade se afasta do pecado e busca, com sinceridade, viver de acordo com a vontade divina. O impacto desse arrependimento é visível. A pessoa, antes tomada por sua própria justiça e orgulho, agora se vê dependente da graça de Deus. O que antes parecia impossível de corrigir, agora começa a ser restaurado, não por mérito próprio, mas pela misericórdia de Deus. Esse coração transformado reflete a compaixão, a paciência e o amor de Cristo, que nos perdoa e nos chama a viver em seu exemplo. O arrependimento é, assim, o ponto de partida para uma nova vida. E o impacto dessa transformação não se limita à pessoa, mas se estende aos que estão ao seu redor. Quando alguém experimenta a verdadeira conversão, a sua vida se torna um testemunho vivo da graça e do poder redentor de Deus. Mas essa transformação não acontece da noite para o dia. Ela exige perseverança, constância na fé e, sobretudo, uma entrega contínua a Deus. Ao vivermos com um coração transformado, refletimos o caráter de Cristo e, por meio de nossas ações e palavras, podemos ser instrumentos de restauração na vida de outros. O arrependimento verdadeiro gera um novo coração, disposto a ser moldado e guiado por Deus.
Esse é o verdadeiro impacto de um coração transformado, a capacidade de viver para Ele e ser um farol de luz em um mundo cheio de trevas. A história da concubina levita é um lembrete poderoso de que os erros do passado podem deixar cicatrizes profundas, mas que, por meio do arrependimento verdadeiro, a restauração é possível. Cada uma das lições que extraímos desse relato nos aponta para a necessidade de humildade, arrependimento e, sobretudo, um coração disposto a ser transformado por Deus. Hoje, você é convidado a refletir sobre sua própria vida. Onde você precisa de transformação? Quais áreas em sua vida precisam de restauração? O arrependimento sincero é o primeiro passo para a verdadeira mudança. Não deixe que o peso do passado o impeça de experimentar a liberdade e a paz que só Cristo pode oferecer. Se você reconheceu a necessidade de um novo começo, entregue seu coração ao Senhor. Deixe Ele transformar suas falhas e fraquezas em forças para viver uma vida plena e restaurada. A restauração começa com o arrependimento, e a verdadeira transformação acontece quando permitimos que Deus nos guie nesse processo. Se esta mensagem tocou seu coração e você deseja continuar aprendendo sobre como viver segundo os ensinamentos de Cristo, não se esqueça de se inscrever no canal. Curta e compartilhe o vídeo com amigos e familiares, para que mais pessoas possam ser tocadas pela palavra de Deus. E lembre-se, o melhor ainda está por vir.